Ô Maico, meu filho não está entendendo nada dessas videoaulas. Essa é a mensagem que eu estou recebendo aqui no Mérito todos os dias da minha vida, as mães reclamando que as videoaulas não estão surtindo efeito, os alunos estão assistindo, estão tentando, mas não estão conseguindo entender. E eu tenho a resposta para isso, eu sei te explicar por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo porque a aprendizagem ela não é uma simples recepção ou absorção de informações. Não é assim a aprendizagem. A gente não aprende quando alguém fala uma coisa e a gente computa, a gente grava aquela informação na memória, né? A aprendizagem ela é um processo dialógico. Ela depende de diálogo, ela depende de ouvir, de compreender, mas também depende de falar, de ser ouvido, de ser compreendido. Então, lá no ambiente da sala de aula, o que é comum, né, nas aulas presenciais, o que acontece é uma interação do professor com o aluno, e não é só o caso de ouvir uma palestra, né? Então, tá ali na sala de aula, o menino pergunta, o professor faz uma gracinha, o aluno faz uma consideração, o professor ouve, interpreta, reformula. Entendem? Então é um diálogo. Lá na sala de aula, quando o aluno conversa com o professor, ele dá para o professor a oportunidade de entender o que aquele aluno quer saber e, mais do que isso, ele dá a oportunidade para o professor de perceber qual vai ser a melhor forma de chegar nesse aluno, de fazer ele entender aquele conteúdo, né? Muitas vezes, por exemplo, é muito comum, eu como professor, por exemplo, consigo fazer piada, por exemplo, dentro da sala de aula e tenho muita dificuldade de fazer uma piada com vídeo. Por quê? Porque quando eu estou lá na sala de aula, à medida que eu estou falando, à medida que eu estou discursando, eu estou percebendo a reação daquele aluno ou daqueles alunos. Então, assim, você sabe a hora que você entra com a informação ou você sabe a hora que você entra com a piada para pessoas achar graça ou entender aquela informação que você está passando, né? É um processo de diálogo. O aluno está ali resolvendo um exercício e você consegue ver por que ele está errando. E você consegue ir lá e mexer, alterar e explicar para ele aquele traçozinho, aquele probleminha que está servindo como uma barreira para a aprendizagem dele. Quando a gente está falando de videoaula, isso não acontece, porque se a pessoa estiver só assistindo um vídeo, se as informações que estão sendo passadas forem simples, como as que eu estou passando para você agora, tranquilo, você compreende, beleza. Agora, o conteúdo escolar, ele é cheio de nuances, ele é cheio de facetas, ele é cheio de interpretações, ele é cheio de complexidades, ele tem alto nível de abstração. Então, para você conseguir entender essas coisas e aprender de verdade, você precisa de um processo dialógico, você precisa de uma interação. E é isso que não está acontecendo nesse momento da quarentena, né? Quando a escola se propõe simplesmente a disponibilizar um vídeo para o aluno assistir e um exercício para ele responder, o comum é que ele não compreenda, o comum é que ele não entenda, tá? Por quê? Porque ele não está acontecendo um processo dialógico. Mas aí você deve estar se perguntando aí, Maico, mas essas aulas online, essa aula à distância, pode funcionar? Tem jeito desse negócio prestar? A resposta é, tem jeito sim. Desde que você consiga estabelecer ali um processo de diálogo. Diálogo. Tem que ser um processo dialógico. O professor tem que falar e ele tem que conseguir perceber como o aluno recebeu essa fala dele, essa informação que ele passou, e o aluno tem que conseguir comunicar para o professor também o que ele achou, como que ele está errando, como que ele está acertando. Então, a aula online ela pode funcionar, tá? Agora, e ela tem tudo para funcionar, desde que a gente tenha em mente aquela palavra-chave. Qual é a palavra-chave? O diálogo. Aqui no Mérito, a gente está conseguindo obter excelentes resultados com isso. Porque a gente está usando um aplicativo chamado Zoom, que para a aula individual ele é espetacular. Por quê? Porque é uma videoconferência, né? Então, o professor está aqui ao vivo, o aluno está lá do outro lado ao vivo. Você consegue fazer um compartilhamento de tela com o aluno, você consegue filmar um quadro, como esse que você está vendo aqui atrás de mim. O aluno consegue resolver e te mandar o que ele está fazendo ali na hora, ele consegue fazer esse compartilhamento. Então é um instrumento, um mecanismo que tem dado excelentes resultados no ensino individualizado. Tá? Então veja, se você está com problema, se você está com alguma dificuldade, seu filho não está dando conta de aprender o conteúdo da escola, você pode contratar uma aula de reforço, uma aula particular,
via Zoom, que no ensino individualizado está dando muito certo.